Gladiadores e gladiadoras do Arena Feminina, que legal que você está aqui, bem-vindos a mais um podcast em que nós temos o objetivo de trazer assuntos do universo que caibam também em um coração feminino, um coração guerreiro, e um coração seu, que pode estar aí assistindo para ouvir uma história que vai fazer a diferença na sua vida, ou quem sabe de um familiar seu. Carlinha, idealizadora desse programa nosso aqui, traz para nós as ideias de como abordar assuntos que vão contribuir para o mundo. Então, hoje temos um convidado que já ela vai anunciar. Mas antes, anunciando aí os nossos patrocinadores, o curso Desenhando com o Desenho que Fala. O gostoso desse curso, gente, não é o curso para nós, é o feedback que nós temos. As mães, avós, os pais em geral, até pela recomendação dos professores, dizendo que as crianças estão mais disciplinadas, tendo mais capricho em suas tarefas, brincando sozinhas, porque o desenho causa isso no cérebro. Isso não é algo que no nosso achômetro, é neurológico, é neurociência dizendo que a criatividade e imaginação da criança se expande conforme ela faz esse tipo de curso, que tem uma abordagem direcionada, que é algo que é realmente feito para a idade dela. Então, bem-vindos, é só procurar o Desenho que Fala pelo direct ou a loja do Desenho que Fala, que eles vão te atender com a maior satisfação. Também nos estúdios, diretamente dos estúdios do Conduta Filmes, pessoal muito responsável, disciplinado, que vai conseguir fazer aí para o seu negócio um up, um filme, que às vezes a gente pega o celular, faz uma selfie, não é igual. Nós temos que ter um olhar profissional para que as coisas saiam certinho. Vocês conseguem perceber aí que eu estou falando normal e a minha voz está chegando muito bem até vocês. Isso é uma grande diferença para quem hoje, nesse dia rápido, corrido, precisa de um áudio muito bom. Então, equipamento e o pessoal que te atende da melhor maneira possível você vai encontrar no Conduta Filmes. É só entrar em contato pelas redes sociais ou também chamar a gente pelo Arena que a gente passa o contato, tá bom? Maninha, e aí? Ansiosa por hoje? Ai, eu tô muito, você não tá. Eu vou te apresentar essa pessoa que vem aqui hoje. Eu acho que você não conhece, mas vou te apresentar. Bota fé. Oi, turmíssima querida, que alegria, hoje é um dia ultra especial, porque afinal de contas hoje a gente tá no quintal de casa. Hoje a gente tá em família aqui. Hoje quem a gente trouxe aqui é um convidado ultra mega especial. E assim, gente, a gente não deve ficar fazendo elogio, a doutrina espírita nos alerta pra isso. Mas bajulação não vale. Eu não é elogio e não é bajulação. Mas avaliação de juízo, qualificação de comportamento, isso pode. Porque isso é reforço, isso é aprendizado, né? Então, eu quero dar uma palavrinha aqui. Esse menino que a gente trouxe hoje é um menino muito querido. Por onde ele passa, é aquela pessoa atenta em sempre ver o que a gente precisa para ir lá e entregar. Ele tem essa característica muito nata dele. E isso o torna uma grande pessoa. E a gente tem a sorte, né, de ter essa pessoa perto de nós, né, maninha? Vixe! Será que a sorte e o merecimento eu acho que a gente merece? Nossa eu senhora. Acho que tá na nossa rede de contatos. E esse menino, além de ser nosso amigo, marido e amigo, irmão, gente, marido veio hoje. Marido. Ele é um grande divulgador da doutrina espírita. E então isso o qualifica para estar aqui nessa arena feminina falando às mulheres, falando aos corações femininos. E profissionalmente, ele é fisioterapeuta e auriculoterapeuta. Então, gente, hoje nosso negócio tá em família mesmo. Nós vamos falar de assunto profissional, assunto doutrinário, assunto de vida. Vamos falar de mulher e... Tchan, 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 tchan. Adivinha quem vem hoje? O nosso querido Oceander Vesky. Podem enviar perguntas à vontade. À vontade, manda. Porque o que ele faz como palestrante, né? Divulgador. Ele comenta livros e traz aí obras, mas ninguém sabe da vida dele, né, Carlinhos? Hoje nós vamos tirar tudo, né, maninha? Hoje promete.
Cuidado, Pra começar, cuidado. por que o seu nome é Oceano? Eu tô brincando, depois você pode até contar, se você quiser. Ô, querido, obrigada de estar aqui com a gente, de ter aceitado esse convite, assim, tão humilde, tão sincero, tão amoroso, para estar aqui com a gente hoje, dividindo a nossa arena feminina e compartilhando aí com a gente essa sua experiência. Então, primeiro de tudo, que bom que você tá aqui! Eba, bom pra mim também, né? Principalmente. Bom, primeiramente uma honra estar aqui. A gente fica contente de poder colaborar de alguma forma e eu tô aqui para isso, pra gente trocar ideias hoje aqui, o que for necessário ser falado, que seja pro bem de todos, né? Acho que o nosso objetivo sempre vai ser esse, né? Eu acho que de início você poderia falar da tua cartela de clientes, de quantas mulheres você lida, assim. Qual a Quantas porcentagem? mulheres? Porcentagem de clientes. Bom, seu? hoje em dia, uma média de 70 pessoas que eu atendo por semana, vamos dizer que quase umas 55 são mulheres. É mesmo? É, uma faixa de uns 80% pelo menos, no mínimo. 80%. O Rogério, quando eu trabalhava na Sadia, ele falava, tinha muita mulher lá, ele falava que era mais fácil trabalhar com mulher, é mais maleável, é mais sensível. O que você acha de trabalhar com tanta mulher, né? É um profissional autônomo, mas tem uma relação. E o que você acha de trabalhar com mulher atualmente, né? Porque a mulher hoje está passando por muita transformação. Talvez nem todas sejam, né, tão ali, né, nessa feminilidade, né, com esse preceito valioso de se sentir feminina. Hoje é perigoso até falar isso, porque parece que está chamando a mulher de frágil, de menor, e não é isso, né, não é isso. Você me entendeu, né? Sim, claro. Essa característica da mulher. O que você acha? Bom, no meu caso, o que eu observo ao longo aí de 17 anos de profissão é que, em geral, as mulheres têm uma disciplina maior, elas são mais compenetradas, elas confiam mais, né, no tratamento, né, no caso que eu ofereço. Então, a mulher tem uma tendência de ter mais disciplina. Ela segue o tratamento mais à risca, ela não tenta não faltar, ela tenta, por exemplo, quando ela não vai poder fazer no dia a aplicação, ela remaneja para o outro dia. Já homem já é um pouco mais desleixado. Largado, né? Não querendo falar mal de homem, não, eu posso até falar, porque ninguém vai me acusar de... Não. Como é que se diz quando a pessoa tem fobia homem? Não, feminismo? Machofobia. Machofobia ninguém vai poder falar isso de mim, né? Mas assim, em modo geral, é óbvio que eu tenho vários pacientes homens, como por exemplo, um dos meus mais longevos pacientes que eu atendo já há muitos anos é homem. Né? Então, quer dizer... E eles são muito fiéis, né, Ócio? Sim, então o pessoal gosta e faz, e é um tratamento que não tem contraindicação, né? Não tem efeito colateral, não dói, não causa nenhum tipo de transtorno. E é um preço acessível. E na hora que um monte de vantagens, mas em geral a mulher, só para concluir a resposta da tua pergunta, eu percebo que as mulheres elas são mais sensíveis, sabe? Elas são mais adeptas às medicinas alternativas. Elas gostam de conhecer algo novo. O homem já é tipo, vai, faz aí, vai. Faz e tchau, sabe? Essa sensibilidade é uma quebra de barreira, não é? Ah, sem dúvida. Porque se não fosse a femininidade, como você falou aí, da mulher, acho que o mundo a gente não estaria mais aqui. Eu acho que a mulher é que dá o equilíbrio na humanidade, sem dúvida nenhuma. Essa sensibilidade, sem querer puxar sardinha ou querer bajular a mulher, mas sem dúvida nenhuma as mulheres é o que carregam esse mundo nas costas aí, literalmente. Em modo geral, em tudo, na família, na sociedade, né? Talvez os que mais aparecem são os homens, né? Mas tá gravando, sem né? dúvida nenhuma as mulheres são assim, é o coração do mundo, ele pertence à mulher. Na minha visão, Ai, assim. Que lindo, Ócio. O homem é mais força, é músculo, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais talvez um trabalho mais difícil seja o homem que faça, mas a sensibilidade mesmo, o capricho final, ali o arremate é a mulher que faz. Sem dúvida nenhuma. Olha, e no caso dos 80% de mulheres que você atende, você acha que é porque a auriculoterapia, ela envolve mais os problemas da mulher ou é realmente uma falta de adesão? E nesses problemas de mulher, uma vez eu lembro que você me contou que 100% coloca no pontinho da ansiedade. Sim. Você acha que a mulher tem essa tendência por ser multitarefas? Ela aí cria essa ansiedade, já é algo que não tem uma mulher que está livre disso? Então, eu já atendi gente que se diz não ansioso, tanto mulher quanto homem, né?
Só que eu ponho porque tem pontos que faz a pessoa ficar um pouco mais tranquila do que ela já é. Se ela é tranquila, eu acho que tranquilidade nunca é demais, né? A pessoa, não para ela ficar ociosa, não é uma tranquilidade excessiva que vai tornar ela uma pessoa, vamos dizer assim, inerte, mas ela fica mais serena, ela fica mais equilibrada, né? Mesmo já se sentindo assim. Então só vai melhorar aquilo que já tá bom. É mais ou menos assim. E a mulher tem mais coragem de falar que ela é ansiosa, então, né? Acho que o homem é mais durão, né? Ele esconde um pouco, né? O homem tem uma tendência de ser mais orgulhoso, né? Meio, eu não tenho do que muita gente eu vou atender. A mulher, por exemplo, fala, vai bem, faz você também aí, fala pro marido. Aí ele fica olhando. Não, eu tô bem, eu tem nada, não, tô precisando não. Tô precisando não. Não tô precisando não. Então é muito comum isso. O homem é mais orgulhoso, de modo geral, óbvio. Não existem exceções. Mas acontece que a gente fala também. Não tem regra, não é regra, né? Mas acontece de você cuidar da mulher, dar um resultado bom, aí ele adere. Então, geralmente é o que acontece mais. Tem muitos casos assim, sabe? A pessoa resolve fazer, vou fazer também então. Já que a mulher mudou tanto. A pessoa fica curiosa, a gente acaba pegando amizade e faz da família inteira. Já atendi gente que eu vou na casa e até faço criança, né? Muita criança, né? Se fala um pouco do que é a auriculoterapia para quem, né, não conhece. E é importante levar isso, porque quem não conhece ou já ouviu falar distante não tem ideia do resultado, né, psicofísico que é, né? Então, a auriculoterapia, como a acupuntura, ela é uma técnica chinesa que já tem 5.000 anos. Então, ninguém sabe exatamente como foi que ela surgiu. Mas os rumores, porque você imagina, 3.000 anos antes de Cristo, já é algo muito complicado, né? De ter algum tipo de notícia clara, né? Você vê, nem das pirâmides, como é que foram feitas, ninguém sabe, ninguém tem ideia. Verdade. A gente tem mais ou menos 4.000 anos, que ainda é um pouco mais jovem as pirâmides do que essa técnica. Então, assim, basicamente, os chineses descobriram que na palma das mãos, na sola dos pés e na orelha, nós temos, vamos dizer assim, circuitos nervosos que ligam com todos os órgãos do corpo. Agora, exatamente como foi que descobriram, a gente não sabe, ninguém sabe isso, né? Mas data-se de 5.000 anos. Então, consiste no seguinte sentido. Na orelha, nós temos ligações nervosas com todos os órgãos. Então, por exemplo, aqui a câmera está filmando minha orelha direita, né? Então, por exemplo, aqui a gente observa que a orelha, até usando minha orelha como exemplo aqui, ela tem um formato de um feto de cabeça para baixo. Você vê que aqui a cabeça... é mesmo. Se você for ver aqui, onde eu tô com o dedo, vamos dizer assim, é a cabeça, aqui nessa região é a coluna, dentro os órgãos internos, né, os órgãos, no caso, as vísceras, né, os órgãos abdominais, tem os órgãos também torácicos, como coração e pulmões, né? Aqui tem os membros inferiores, e membros superiores também, braços e tal. E essa região aqui é uma região ligada à parte emocional, aqui na pontinha, e aqui dentro tem pontos de ordem uterina, no caso da mulher, né, no homem, na produção de testosterona, etc. Então, na orelha, você consegue trabalhar todos os pontos do organismo inteiro. Então, se a pessoa, por exemplo, tem alguma dor aí na coluna, a gente usa essa região aqui, coluna lombar, coluna torácica, coluna cervical, que é mais aqui, mais próximo, onde é a cabeça, né? Então, essa técnica traz aí inúmeras vantagens. Primeiro que ela não tem efeito colateral. Pode fazer em qualquer pessoa. Ela não tem contraindicação, ou seja, não tem quem não possa fazer. A não ser que a pessoa não tiver orelha, né? No caso da acupuntura auricular, se a pessoa sofreu um acidente, não tem a orelha, aí não tem como fazer. Até hoje nunca peguei um caso assim. Mas eu já fiz em gente que tem a orelha às vezes mutilada, por queimadura, às vezes um acidente que a pessoa cortou o pedaço da orelha, então a gente faz. Mas falta o pedaço, às vezes, daquele órgão. Se decepou esse lóbulo aqui, já fica difícil tratar a parte da língua, a parte dos dentes, a parte aqui do cérebro, né? Tem um caso que eu queria contar, muito interessante, Carlinha. Chegou uma amiga nossa falando para ele que ela estava com dificuldade de dormir, então ela dormia prendendo o maxilar e as mãos. Aí o Sandro, não, eu tenho ponto, tal, vamos colocar. Quando ele foi colocar, ela tinha colocado um piercing. Ela furou o ponto. Não tem como ajudar. Já pensou? Porque se a pessoa mutilar o ponto, geralmente mulher põe muitos brincos em cima, põe piercing, isso acaba atrapalhando, né? Porque era uma dúvida que eu tinha. Quando mutila o atrapalha. ponto, Ele acontece? Fica assim, ele ficou perdido, né? Naquela região ali, no caso. Porque tem os pontos ainda das mãos e da sola dos pés. Então não seria uma estimulação constante? Então, o que perderia essa estimulação. Sim, o que acontece geralmente é o contrário. Por exemplo, uma vez eu cheguei para atender uma menina por volta de 18 anos dizendo que estava com muitas dores no ombro direito. Aí eu já olhei na orelha dela e vi que ela tinha colocado
um brinco bem aqui na região do ombro, onde eu tô aqui, tá vendo? Na ponta do meu dedo aqui, ó. Aí eu, curiosamente, antes de falar pra ela isso, eu perguntei assim, quanto tempo faz você tá com essa dor no ombro? Faz uns 3 meses. Falei, ok. Quanto tempo faz que você colocou esse brinco ali? Ela falou, faz uns 3 meses. Ela colocou a dor no ombro dela. Então é o problema desse brinco. Gente. Mas esse aqui, que é o tradicionalzinho nosso, não tem problema. Não, esse daí, carninha aqui. dependendo se for bem no meio aqui do lóbulo, ele pega o ponto do olho. Então, muita gente às vezes desenvolve problemas ao longo da vida oculares por conta... Agora, quando é furado um pouquinho mais para baixo, de bem no meio aqui, não tem problema nenhum. Depois eu posso divulgar o mapinha para todo mundo ver aí, auricular, onde legal. não deve se furar, né? Porque aqui tem um ponto da língua em cima e tem um ponto do olho. Bem no lóbulo, bem no meio do lóbulo aqui. Então, quando vai furar a orelhinha de nenê, eles medem. Será que é isso que Sim, eles deve medem? ser, O deve da ser, Carla bem tá provável. certinho, O tá da pra Carla tá baixo certo. O teu tá um do pouquinho meio. para baixo de onde seria o ponto do olho. Sem problemas na visão, amiga. Que Você vai enxergar tudo agora. Nossa, que fantástico isso, Ossi. Ô, Sandra, mas conta pra gente uma coisa que é muito legal. Você começou a fazer a auriculoterapia, você fez o curso depois da fisioterapia, no qual ajuda muito, porque você estuda a fisiologia, né? Sim. Eu vou fazer acupuntura. Legal, a pessoa, né, precisa estudar. Mas por quê? Você já acreditava na técnica? Como que foi? Não acreditava. Foi interessante. Eu me formei em 2005 na faculdade. E aí, um dos formandos junto comigo era um amigo meu, o seu Napoleão, inclusive, ele é mestre de acupuntura, já há 20 anos. Então, antes mesmo dele se formar em fisioterapia, ele já era mestre de acupuntura, shiatsu e tal. Um abraço até para ele aí. E logo que a gente se formou, ficamos, vamos dizer assim, ociosos no período noturno, quer dizer, ele falou assim, ô Sandra, vamos fazer um curso comigo de auriculoterapia, de acupuntura auricular. Na época ainda eu fiz o curso com agulhas e tal. Aí eu falei, Napoleão, vou falar a verdade pra você, eu não tô afim, não. Você não acreditava? Eu não acredito muito nisso, que eu acho que tem um pouco de efeito placebo, sabe? Uma autossugestão, a pessoa fica assim, sugestionada, né? Porque, então já que eu tô fazendo aqui, então eu vou melhorar. E eu pensei, com esse efeito positivista, essa técnica mental de acreditar que aquilo vai funcionar, então era o que acontecia. Eu achava que tinha algum êxito por conta de um efeito placebo. Aí ele falou assim, não, mas vamos fazer, eu faço mais barato para você o curso e tal, e você não tá fazendo nada mesmo à noite. Eu falei, quer saber? Vamos fazer então. Conhecimento nunca é demais, né? Mas eu fui fazer sem acreditar. Aí na época, depois que teve a parte teórica, né, o curso demorou mais ou menos 1 mês e meio, assim, e aí eu fui percebendo que tinha bastante embasamento, assim, né, era algo que não era assim, feito de qualquer jeito, tinha um estudo da anatomia da orelha, etc. E aí eu tinha na época... E ele era de 5.000 anos antes de Cristo. Pois olha. E aí eu lembro que na época eu tinha um pouco de prisão de ventre. Eu vivia meio estufado, assim. Parece que a barriga... Não sei, uma formação de gases, assim, sabe? E aí eu, sem acreditar, chegou no dia da prática, onde a gente faz experimento um com o outro. Ou seja, a gente começa a se experimentar. Um aplica o ponto na orelha do outro. Eu lembro, inclusive, quem fez comigo foi uma amiga minha, Patrícia Vinhati, que também é fisioterapeuta. Ela fez em mim e eu fiz nela. E ela relatava que tinha muito problema de sinusite, muita sinusite, e andava muito de moto na época, ela já viu, né? Recém-formado, não tem dinheiro nem andar de moto. Então ela tomava muita friagem à noite, vinha da faculdade de madrugada, e ela tinha muita sinusite, e eu relatei que tinha prisão de ventre nesse sentido. E aí então vamos lá, vamos fazer então esse experimento. E aí elas foram fazer em mim, ela fez em mim a aplicação dos pontinhos relacionada ao tratamento para prisão de ventre. Pensei, beleza, fez aí. Não acredito nada disso mesmo, mas tudo bem. Vamos lá. Fui já pra estava casa. quase terminando o curso, já estava já era da metade do curso pra frente, assim. Aí beleza, fui embora pra casa naquele dia, percebi que já alguma coisa parece que estava transformando, assim. Mas enfim, só pra resumir, pra não ficar muito longa a história, eu nunca mais tive prisão de ventre. Nunca mais. E ela? E ela falou assim que naquele dia que a gente fez o pontinho nela, ela foi embora de moto pra casa. E ela, ao chegar em casa com a moto, assim, para abrir o portão, ela costumava não descer da moto para abrir o portão. Então ela estava na moto, aí ela foi fazer assim para abrir o portãozinho da casa dela, sem descer da moto, e a chave escorregou e caiu no chão. Na hora que ela foi abaixar para pegar a chave, saiu toda aquela secreção, sabe, de sinusite. Ela falou, limpou. Brincando. Falou, Imagina, os dois ficaram espantados, né? Assim, 40 minutos depois que ela fez, né, que ela recebeu o tratamento, ela foi embora e já aconteceu isso com ela. Tanto, eu falo até o nome dela, Patrícia Vinhati, minha amiga, a gente não pode inventar coisas, né? Então a Patrícia é minha testemunha disso, de ter feito isso, ter acontecido isso com ela. E eu, desde então, naquela época,
que eu vivia com esse incômodo, assim, abdominal, sabe? Eu não sei se era... Não sei que tipo, às vezes algum alimento que eu comia que não me faz bem, que eu não percebia. Mas o fato é que eu nunca mais tive prisão de ventre. Aquele desconforto, sabe, abdominal, eu não tive mais. E aí depois eu dei sequência, eu continuei fazendo, porque é feito uma vez por semana. Aí vocês acreditaram um pouco mais, então, não, aí né? eu fiquei surpreso, porque assim, literalmente queimou minha língua, sabe? Foi uma coisa que... Queimou a língua literalmente mesmo, sabe? Foi um negócio pra mostrar assim, ó, o negócio funciona, não desdenha não, sabe? Não precisa acreditar não, ele funciona não mesmo. Não desdenha porque tem uma tradição de 5 mil anos aí, se fosse mentira já tinha desaparecido isso, né? Tudo que não é real não dura muito, né? Como até o evangelho diz. Os benfeitores têm paciência com a gente, né? É. Imagina se os benfeitores dessa causa aí falassem assim, eles não merecem, eles não acreditam. Não, e curiosamente, outro dia eu estava fazendo uma análise, eu falei assim, porque antes de me formar em fisioterapia, eu era ourives, eu fazia joia. Então, tem que ter um detalhamento, um índice de detalhamento e enxergar muito bem de perto, porque é um negócio muito delicado. Você vê, na orelha a gente tem uma média de 200 e tantos pontos na orelha. Então, quer dizer, a distância de um ponto para o outro é coisa de milimétrica, às vezes é meio milímetro de distância. Então tem que ter uma precisão muito grande. E antes de me formar, eu era ourives. Então já exigia uma técnica apurada em coisas muito detalhadas. E hoje eu consigo enxergar isso assim, depois de uma conclusão de que eu já vinha me preparando para fazer isso já sem saber. Quer dizer, quando eu era ourives, já fazendo com aqueles chatõezinhos, era o nome das navetes, etc., fazia anel chuveiro, fazia aliança, fazia brincos, né? Então, como era uma coisa muito pequena, muito detalhista, aquilo já estava me preparando para ser... O que te agregou? A fisioterapia? Então, a fisioterapia eu atuei como fisioterapeuta logo depois de formado, durante mais ou menos uns 7 anos, assim, de fazer atendimento home care. Eu ia na casa das pessoas, né? O que me agregou a fisioterapia é que a gente aprende a enxergar o ser humano com um olhar mais de caridade, né? De mais compaixão, de mais desejo de auxílio. Quer dizer, ela é uma profissão, a fisioterapia, inclusive um abraço para meus amigos aí, companheiros de profissão aí, que não é fácil, né? É uma profissão muito bonita, mas não muito bem remunerada. Ninguém quer ver um fisioterapeuta. Só que traz, assim, a fisioterapia muda a vida da pessoa. Se ela entrar na fisioterapia sem ambição de ficar rico, por exemplo, vou montar uma clínica, vou botar 20 para trabalhar para mim e vou ficar rico. Se a pessoa segue a fisioterapia por ideal, por gostar mesmo da profissão, de querer auxiliar, de querer cuidar do outro, ela se transforma até moralmente. Sem entrar na parte assim, espiritualista da coisa, sem entrar na parte religiosa, porque independente da religião da pessoa, todo mundo está buscando a espiritualidade, né? Mas a pessoa se transforma. Você vai atender alguém com uma dor, com uma dificuldade. É muito sensibilizante, a gente se compadece, né? Você vai tocar no outro. É verdade. E o toque é terapêutico, né? Você toca nas pessoas, você tem que abrir mão. Quem tem resistência em toque, não pode ser fisioterapeuta. Você tem que ser alguém, como a gente brincava muito antigamente, né? Você tem que ser dado, né? Você lembra que você falava de mim, né? Fala que você é dado, nesse sentido, dado. né? É porque é gostoso você tocar nas pessoas, né? Você criar laços de afeto, né? E a fisioterapia... Sem nenhuma segunda intenção por trás, né? Vamos dizer assim. A fisioterapia te ajudou também na acupuntura. A fisioterapia ajudou porque o que eu estudei de fisiologia, anatomia, faz com que eu tenha vamos dizer assim, a gente desenvolve uma visão meio que de raio-x. Você tem que tentar identificar. Por exemplo, a pessoa fala que está com uma dor na perna. Eu tenho uma dor aqui na minha canela e tal. Então a gente tem que enxergar assim, por que será que tem essa dor aí? Não, a pessoa vai pôr no da canela. Senão a pessoa vai lá e põe o ponto da canela. Pronto, o ponto da canela é ali, ó. Pronto, põe. Simples assim. E mas o que não pode ser? Então o que pode estar causando isso? Pode ser uma má circulação. Mas a pessoa não está fazendo alongamento corretamente, não faz não faz uma atividade física. Então a gente tem que enxergar coisas que os outros não enxergam. Nada é tão óbvio assim. O corpo humano não é assim. Às vezes você tem problemas, por exemplo, de memória por questões das glândulas suprarrenais, que não trabalham direito, que produzem hormônios que ajudam no processo de memória. Tem pessoa, por exemplo, que é mal-humorada, ela vive relatando que ela está sempre irritada, tudo irrita ela e tal. A pessoa tem desequilíbrio hepático, né? Desequilíbrio no fígado. Então já vamos tratar do fígado dela, sabe? Então não adianta tratar a parte só emocional. Então vou pôr nos pontos aqui do cérebro, para o cérebro dela ficar equilibrado. Não, ela está com um problema hepático. Assim, então quando a pessoa te chama para fazer, né, o tratamento, você faz uma anamnese. Sim. E essa conversa, sim, essa expansão de você, né? Porque aí não é só técnica. Sim. Já é uma habilidade ali sensorial, sim, né? Sem dúvida. É o seu lado feminino. Sim, sem dúvida nenhuma. É o lado yin, não yang, da mulher. Eu acho que assim, homem.
O homem que não tem um lado feminino desenvolvido, ele progride pouco na vida, eu acho, sabe? E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Sem nenhum medo nenhum receio, né? Da minha masculinidade, vamos dizer assim. Pelo contrário. Mas eu sou um masculino muito feminino, assim, nessa parte. Porque você tem que ter essa sensibilidade que é muito nata das mulheres, né? De ter essa percepção. Então, muitas vezes, eu conversando com a pessoa, percebendo, às vezes, que ela é um pouco aflita, às vezes, dependendo da gesticulação que ela faz, às vezes a pessoa não para, ela fica mexendo no cabelo toda hora, né? Como eu mexo sempre no meu cabelo. Então, assim, a gente percebe que a pessoa tem um nível de ansiedade, ou às vezes a pessoa é muito irritadiça. No outro dia eu fui atender uma pessoa e ela, nossa, ela deu um escurrar, fez sabe, chega pra lá no cachorrinho dela lá, que eu fiquei até assustado. Pensei, a pessoa tá com problema no fígado. Ela tá irritada muito facilmente. O cachorro chegou, ela já tá botando o cachorro pra correr ali, assim, sabe, com uma agressividade que não é natural. Então aí eu trato, e às vezes eu trato até silenciosamente, eu nem falo pra pessoa. Você vê, você já pegou do que a pessoa não falou. Isso, aí eu trato a pessoa silenciosamente, nem sabe, e depois ao longo das semanas eu vou percebendo que ela vai melhorando. Falei, e aí, você melhorou? Você tá se sentindo mais tranquilo? Parece que eu tô mais calmo e tal. É interessante mesmo, porque o homem, ele é mais objetivo. Ele não vai reparar numa decoração, no jeito que a mulher dele veio fazer o que ele tem que fazer e vai embora. Esse excesso de objetivo, assim, também atrapalha, né? Você vê como o pessoal brinca dizendo que o homem só abre uma gaveta de cada vez, né? Já a mulher consegue abrir 3, 4 e tal, e administra tudo bem, sem se perder em nenhuma. Então eu tento ser um que abre pelo menos uma segunda gaveta, sabe? Eu não fico só em uma. Eu tento, pelo menos, ali, entrar nessa linha de expandir um pouco, né? Porque eu acho que a gente, aos poucos, eu acho que a mulher tem que pegar essências masculinas e vice-versa, né? O homem pegar essências femininas. Afinal de contas, né, a gente que estuda o espiritismo sabe que espírito não tem sexo, né? Só aqui encarnado que a gente tem sexo, a gente é obrigado por conta da procriação e tal. Mas é muito interessante olhar dessa forma, sabe? E enxergar as pessoas assim como seres que estão em busca de felicidade, sabe? As pessoas querem se sentir bem, elas querem não ter ansiedade, não ter dores. Todo mundo está nesse caminho aí. Então eu fico muito feliz de poder fazer isso. Hoje, ainda conversando com um paciente, amigo meu, eu até pedi para ele permissão para filmar ele, que ele estava se dizendo muito contente com o tratamento. Ele é caseiro, o seu Manuel, o caseiro aqui da... Você viu o vídeo que eu pus, E ele falou assim, nossa, eu tô feliz, porque outro dia eu fui viajar de carro, cheguei lá no lugar, não consegui descer do carro, travou minha coluna. Tadinho. E agora eu não sinto mais dor na coluna. Eu vivi irritado, eu tava irritado, minha mulher tava reclamando já, então você vê, já começou a ficar menos irritado, já melhora o relacionamento. Quer dizer, então não é uma coisa assim, não é um tratamento que nem você tomar um remédio. Eu tô com dor no estômago, vou tomar um remédio. Tomo o remédio para curar dor de estômago. 2, 3 horinhas ali, beleza. Não é uma coisa tão assim, pá, sabe? Não é uma coisa tão objetiva assim. É um tratamento concreta, global. Né? Sim, ele melhora a pessoa no aspecto emocional. E aí, consequentemente, isso aí é uma coisa que já a auriculoterapia não nos ensina, mas eu concluo com a minha experiência, que a pessoa melhora o hálito mental e até espiritual. A pessoa passa a ficar mais serena. Como até uma amiga minha, pedi permissão para ela para falar dela, a Cláudia Estela, não sei se ela está me assistindo aí, ela é dona da Eletrofer ali na Danilo Galeazzi, uma loja de material elétrico, e ela tratou comigo acho que uns 6 meses, ela e o filho, o Heitor, e ela falou, olha, eu não estou me conhecendo mais, eu estou muito calma. Porque... O duro é que você perde os pacientes, né? Porque eles melhoram. É o problema na minha profissão, quando eu sou muito bom, eu fico sem cliente, né? Fazer o quê? Mas aí vem outros, eu estou acostumado já. Mas ela fala que ela, tempos atrás, vivia muito irritada, tem muito funcionário, uma empresa, e tem atrito interno, tem problemática de logística, tem muitos problemas. A vida da pessoa, a pessoa tem marido, tem filhos, né? E ela falou, olha, eu não estou me conhecendo, tem coisa que surge lá que antes eu surtava, eu já soltava os cachorros, e agora eu estou me sentindo tranquila. Eu até pedi permissão para ela de falar nome, porque às vezes a gente pode falar por exemplo, tem uma paciente minha, pode parecer que eu estou inventando uma história, mas então eu falei quem que é a pessoa, tá lá, né, da Eletrofer, a Claudinha, toda maravilhosa, a pessoa do bem, né? Um beijo para Claudinha Estela. Beijo, Cláudia Estela. Cláudia é uma pessoa maravilhosa, nossa. Deixa eu te perguntar, o doutor Aguinaldo Vasconcelos, aqui de Rio Preto, um dia ele deu a recomendação para você, e eu acho que para toda a profissão. Ele falou que tudo que nós vamos levar, principalmente na área da cura, a gente tem que agregar o evangelho. Sim. E quando a gente fala de evangelho, independe de religião, mas você a Claudinha tá aqui, ó. Ela tá aí? Que linda, um beijo. Ela é uma figura maravilhosa. Cláudia Greve. Daí, nesse levar o evangelho,
você consegue, então, as mulheres conseguem se abrir com você, de repente, que ela tá com problema no estômago, mas de repente você pega ela falando do filho, de uma reforma que tá tendo na casa dela, como é que é? Jesus, quando fez um alerta para que, quando nos obrigasse a andar 1000 passos, que a gente fosse com uma pessoa e andasse 2000 passos, ele não estava equivocado. Porque todo mundo pede sempre um pouco mais. E todo mundo recebe a oportunidade de dar um pouco mais em tudo que faz. Então, por exemplo, aqui nós estamos no estúdio onde qualquer um aqui poderia fazer o que está fazendo de uma forma mais singela, mais objetiva, como a gente falou. Então, na vida, quando a gente se dedicar a ser alguém que quer fazer um pouco a mais, automaticamente essas questões já vão surgir naturalmente. Então, quando eu vou atender, isso desde a época de fisioterapeuta, todo mundo tem uma facilidade em aderir, né, em criar uma proximidade com o terapeuta, né? E comigo não é diferente. E, geralmente as pessoas me conhecem por causa do centro espírita, por causa das coisas que a gente publica na internet e tal. Então cria-se uma afinidade, né? E isso ajuda muito a pessoa e me ajuda também, porque eu me sinto mais útil. Eu poderia ir fazer a técnica, bom dia, aplico, tchau, um abraço, até semana que vem. Poderia ser algo assim mais metódico. Mas aí gera um vínculo, gera uma amizade. Tanto tem gente que não faz o tratamento mais comigo há um bom tempo, que a pessoa está bem, mas a pessoa não se torna só meu paciente, a pessoa se torna minha amiga, né? Meu amigo, né? E isso me deixa muito feliz, porque eu tô que nem o Roberto Carlos da música. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Quantos cafezinhos você nega por dia? Cafezinho eu tomo. Hoje eu tomei. Bolo e café. Hoje eu tomei café, hoje de manhã lá E aí ele tira foto e faz inveja pra mim. Café, bolo, é tudo, gente. Por isso que não tem jeito de ser magro. Você não terapeuta. O Sander vem hoje. Aí eles fazem umas coisas. Como ele gosta de comer de tudo, né? Então vai agradar sempre. Ou seja, a pessoa faz o tratamento e ganha o Sander. Pois é, ganha. Ganha porque, assim, tudo que você divide não te faz falta, né? Não tira pedaço da gente. Então, eu me sinto assim, eu quero cada vez doar mais. Eu quero me doar mais. Eu ia até comentar antes da Estela falar isso, que eu já tive a oportunidade, né? Vira e mexe, vou até voltar a fazer. Porque eu tô precisando mexer em umas coisas. Mexendo umas coisas aqui. Sempre tem umas coisas pra mexer. Mas eu já tive a oportunidade de fazer. E, menino, era um momento delicioso, porque enquanto você tava ali, né? Colocando os pontinhos e tal, a gente tava num bate-papo ativo. Sim. Sabe? Não é aquela coisa morna de, vamos falar de bobagem. Vai chover hoje? Tá... Não, era uma coisa muito rica, né? Era uma troca muito, muito valiosa, que agregava muito naquele intervalo de tempo do dia. Então, é real isso, né? A gente faz o tratamento e ganha o Sander. Não, e o legal é que quando a pessoa me enxerga como alguém que quer colaborar e ela se abre mais, aí tudo fica mais fácil. Parece que até a eficácia do tratamento melhora. Tem uma frase de Sêneca que é assim, o início da cura é a pessoa acreditar na cura, né? Então, se a pessoa para me tratar de uma maneira fria, como acontece também, gente não me conhece, me contrata para ir lá, fiquei sabendo aí que você faz essa técnica aí e tal, vamos fazer então, vamos ver como é que é isso aí. Aí a pessoa senta lá, faz aí, vai. Então, a pessoa trata de uma maneira mecânica, assim, insensível, aí realmente tudo dificulta mais. E isso vale não só na minha profissão, mas para qualquer profissão. Exato. Se você for, por exemplo, um arquiteto, né, um engenheiro, vai fazer uma planta lá, se você não se envolver com a pessoa para poder desenvolver a casa que a pessoa quer construir e tal, você não vai fazer uma casa tão boa. Se a pessoa se envolve, se ela é mais gentil, então, assim, tudo flui melhor. Na minha profissão, então, na área da saúde, quem é da área da saúde tem que ter esse envolvimento. Senão destrava as portinhas, né? Para você ser um dentista, um enfermeiro, um médico, fisioterapeuta, um educador físico. Imagina um educador físico, faz alongamento na pessoa, toca na pessoa. Se for alguém que faz tudo mecanicamente, não vai fluir bem. Vai fluir mecanicamente. Não vai ter o índice de eficácia que poderia ter. Eu tava pensando nisso daí, a hora que você falou, que você não acreditava. Não acreditava. Na técnica. E eu fiz uma viagem aqui mental. Eu lembrei quando eu estava na faculdade, eu sempre fui espírita, né? Cresci no centro espírita. E eu fiz psicologia, agregou ao que eu já tinha de algum conhecimento da doutrina espírita. E aí chegava, né, eu estava na faculdade, eu era estudante ainda. E aí eu discutindo ali com algumas amigas, teve uma situação muito marcante, porque a gente estava discutindo um caso, e aí eu falei, nossa, essa pessoa, né, esse caso tá indo no centro.
tomar passe. E a criança tá melhorando bastante. E, nossa senhora, acabaram comigo. Acabaram comigo. Carla, não tem nada a ver isso. Não significa nada aquilo lá. Porque, na verdade, o que aquela criança só tá ganhando mais atenção da mãe, passa mais tempo junto da mãe, ganhou o desejo para aquele ponto, por isso que melhorou. Porque o passe em si não agrega nada. E, olha, você vê, eu estudava. Qual será que é a base que a pessoa tem para fazer uma afirmativa dessa, né? Não conhece. Será que ela estudou cientificamente para comprovar que o passe é ineficiente, será? E, menino, isso era apresentação lá de um trabalho que a gente usou, né? Casos reais para trabalhar, enfim, né? Num trabalho lá de faculdade. E isso me marcou tanto que eu falei, gente, a pessoa não entendeu que Deus é o todo. Sim. E as técnicas de mundo são partes. São que pequenas. o Criador concebe. Partes então, pequenas. sabe, nem mesmo o passe, né? Nem mesmo uma religião, alguns profissionais concebem como sendo verdadeiro. E a hora que você estava falando, me veio isso, sabe? Porque independe de acreditar, né? Quando toca ali, né, numa necessidade, num ponto, cara, é muito maior do que, como diz o Padre Cláudio. Eu adoro o pastor Cláudio Duarte, né? Cláudio Duarte. Eu adoro ele. Eu adoro ele. Ele fala assim, não precisa acreditar no inferno. Não precisa. A fé é uma exigência da concorrência. Você não bobeia, não. Se você... Para ir para lá, não precisa acreditar. Então, é mais ou menos isso, né? É esse componente extra, né? Que libera os canais, que abre os celeiros da alma. E que só agregam, né? Mas a técnica, aquele motor funcional, ele é inquestionável, né? A gente só precisa entender como que ele funciona. Que ele funciona, né? Hoje, talvez as suas amigas da faculdade da época, hoje a gente tem o reiki, né? Que ele é institucionalizado. Então, talvez o passe que estava melhorando o menino, hoje aí, não, é o reiki, tá bom. É. Tá, então o reiki... É, o reiki funciona. Eu concebo, porque não tem nada a ver com religião. É técnica. Pois é. Sabe? Técnica, né? E Deus, o absoluto. Eu acho que Deus e a religião tá em tudo, né? A religião tem que tá, né? É uma coisa que foi banalizada ao longo do tempo pelos não adeptos como uma coisa assim, de gente mal instruída, de gente que tem uma crença muito limitante, né? De pessoas frágeis, né? Que precisam adorar um Deus. Frágeis. Então, quer dizer, o materialista, ele debocha mesmo. Só que aí quando o bicho pega, vamos dizer assim, emocionalmente ali, se ele não procurar algo a mais, ele fica realmente mais complicado para ele. Né? Então, mas sem dúvida nenhuma, o que você falou é uma grande verdade. Né? Nós somos seres espirituais, né? Então, quando a gente desenvolve isso, independente da nossa profissão, independente da área que a gente atua, nós estamos o tempo todo lidando com gente. Então, tem gente que fala assim, não, mas eu tenho uma sorte que eu trabalho em casa, no meu computador. Mas você tem que lidar com pessoas, você manda e-mail, você responde um WhatsApp. Então, você lida com pessoas, mesmo que à distância. Você tem que saber escrever corretamente, falar corretamente. Você tem que ser gentil, senão até o teu patrão não aguenta, você te manda embora. Mesmo que você trabalhe sozinho às vezes em você casa. vai na padaria comprar um pão. Você vai abastecer teu carro, você tem que lidar com o frentista. Então, nós somos seres sociais, né? E quem não entende isso, ganha assim, um aditivo de complicação na própria vida. A pessoa tem a vida mais difícil. Mais difícil. Complica muito a vida. E só encerrando aí esse ponto, né, pra gente dar sequência aí, você falou um negócio muito valioso, porque hoje a gente eu vejo isso como muito progresso. A religião cabe em muito mais lugar. Né? Eu me formei em 1993. Naquele tempo, falar de religião... Nossa, me senti tão velha agora. Falar naquele tempo. Mas foi no outro século, né? Muito, não deixa você era considerado assim, você não está pensando. Não, era fraqueza. Fraqueza. Fiz muito curso de gente ali, sabe, que era bom no entendimento psicológico, nas teorias, mas falhava nisso. Falava assim, não, Carla, como eu era espírita, né, família conhecida no espiritismo,
Já sempre tinha essa coisa, Carla. Meio que um estigma, não né? entra. Isso é um estigma. É. É fraqueza do ser humano essa. O que o ser humano precisa é voltar para se conhecer, sabe? Saber por que faz as coisas. Deus é um apoio patológico. Como se fosse algo que trouxesse malefícios, né? Porque tudo é. que é patológico E é hoje- algo que é uma doença, né? Vamos dizer assim, né? É. Então Deus Olha é uma só que doença na loucura. vida. E Enquanto hoje a gente concebe o oposto, né? Hoje graças até às redes, né, as mídias, né? Hoje a gente consegue falar de Deus em tudo, né? Não Sim. existe autoconhecimento sem Deus, né? Não existe um relacionamento teu com o teu paciente Sim. sem essa tônica de sensibilidade, de inspiração, né? De Exatamente. religiosidade. Não existe. quando eu vou atender alguém, por exemplo, eu sempre, antes de chegar para atender a pessoa, eu já mentalizo o benfeitor da pessoa, para ele me ajudar. Olha, verdade. Eu mentalizo isso, ó, que você consiga me auxiliar o teu assistido aí, né? Vamos dizer assim. E funciona muito. Agora Nossa, tem gente. fantástico, Agora, né? quando é algo assim, mecânico, como eu falei, existem muito pouco, vamos pôr 5% das pessoas que eu atendo, geralmente fazem um mês e já param. Sabe, a pessoa parece que quando a pessoa não tem essa sensibilidade também, ela não dura muito. Né? Então, quem faz o tratamento certinho já entendeu mais isso. Aquele que vai falar, eu quero ver se acontece um milagre na minha vida em um mês, eu vou te dar um mês de prazo aí. Então, aí já não vai funcionar muito bem, não. Porque a pessoa parece que já joga querendo perder o jogo, começar já jogando, perdendo de 1-0, sabe? Então, já ela mesma cria barreiras. Então, quem não cria barreiras, facilita muito. Isso aí é na vida, sabe? Em tudo. Vida. Se você não criar barreira, você não vai ter vizinho problemático, sabe? Se você não criar barreira, você não vai ficar brigando com a família, tendo Brigando no desentendimento com todo mundo. trânsito. Então, quem já é duro, resistente, assim, muito excessivamente, acho que a palavra é essa mesmo, endurecido. A pessoa que é assim, ela tem mais dificuldade de ter uma vida vai tentando plena. amolecer ela. Então, aí a dor amolece, né? A dor, a dificuldade amolece. A vida As bate desilusões. pra maciar, né? É o martelo da vida, não é muito gostoso. Não é não. É melhor a gente ir pelo caminho mais suave um pouco, né? De mais compreensão, de mais aceitação, né? De que existem coisas que fogem do nosso entendimento, que ainda é muito pequeno, né? Hoje eu tive um papo desse com a minha filha, de 6 anos, a Livinha. Peguei ela da escola. E aí, Lívia, não comeu nada hoje de novo na escola? Que ela tem esse problema de não comer nada lá. E é servido o lanchinho e é servido o almoço. Ela falou, eu estou com fome desde a hora que eu cheguei na escola, 7 horas da manhã. Peguei meio-dia. Eu falei, filha, eu vou conversar com você agora. Eu parei o carro. Falei, mas eu não vou conversar com a Lívia de 6 anos, eu vou conversar com esse espírito que habita aí dentro de você. Se você for difícil com o mundo, com a vida vai ser difícil com você. Ela não quer comer e está com fome. Por quê? Porque ela é difícil, ela não está querendo experimentar a comida. E tem a comida lá na escola. E tem a né? Ela não quer comida. comer, Então, ela criou uma dificuldade, criou mesmo uma dificuldade. Porque não é tudo na mente da gente. Poxa, eu vou pagar um tratamento pro cara. Tô sabendo que o fulano melhorou, vou pagar. Aí, quando ele chega, você fica duro. Vamos ver se isso daí melhora mesmo. Poxa, se abre, né, pro tratamento. Parece que a pessoa quer desafiar, assim, eu vou provar que não vai dar certo. Aí não precisa nem provar, já não vai dar certo mesmo. Exato. A Carlinha é psicóloga. É. Quantas pessoas que não marcam hora com você, sentam na tua frente e não falam nada? Tipo, Porque resolve elas- o problema é, aí. Tipo assim, elas resolve querem aí, vai. Você não é continuar psicólogona aí? duras. Você não é um acupunturistão aí? Vai, resolve o problema. Vai, tá aqui minha orelha, vai. Aí não vai funcionar. Isso, Tanto que isso não dela, acontece, né? né? Você vê que é um problema criado, né? Não é Sim. um problema É criado, natural. É um é problema criado. criado. A pessoa vive desafios, né? Quem vive desafiando tudo, tá sempre perdendo. Tá se opondo a tudo, né? Tá sempre perdendo. Já parte dessa premissa e a lei da sintonia fatal. A vida traz isso. Traz a semelhança, né? Mais do mesmo. Traz a semelhança. Mais do mesmo. Você é difícil? Vai ser difícil para você as coisas que vão vir. Como diz o Emmanuel, que eu gosto de citar sempre, né? O tamanho do nosso inferno é o tamanho da nossa teimosia. É isso. Nossa, Eu adoro essa perfeita. frase. Pois é. Então a gente cria. Isso aqui é um infernão, um grandão, um inferninho pequenininho. Vai. Eu Mas quero você já- quase apagado. Você já Eu tratou prefiro. pessoas duras mesmo, assim, que aí elas foram amolecendo? Ah, já. Teve uma vez, logo que eu me formei, em 2005, né? Eu adotei uma técnica que eu achei até legal lembrar disso, assim. Em 2006, logo no ano seguinte, depois de formado, eu pedia permissão para o gerente do supermercado para ir no mercado e punha uma mesinha assim, com 2 cadeiras, e eu levava aparelho de pressão, de aferir pressão,
e oferecia, né, aferição de pressão, obviamente, gratuito para né, o pessoal que estava vindo ali no mercado fazer as suas compras. E aí eu sempre dava um cartãozinho meu, falava, eu também faço acupuntura, se você quiser, né, fica à vontade, eu sou fisioterapeuta, eu ia, né, vestido ali de branco, tudo bonitinho. E um dia no supermercado um senhor passou, aferiu a pressão, eu percebi que ele assim, deu uma certa abertura, eu falei, se o senhor tiver algum probleminha de saúde aí, eu trato com acupuntura auricular e tal, né? Aí ele olhou bem pra mim e falou assim, olha, eu vou ser sincero com você, eu não acredito nisso aí não. Ele era você antes do curso? Ele era eu antes de fazer o curso, Mas ele foi até muito gentil, ele falou isso de uma maneira bem gentil, ele falou, você me perdoa com toda franqueza, mas eu não acredito nisso. Aí na hora me deu um negócio que eu nunca tinha feito. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então, eu trato do senhor, se o senhor não melhorar, o senhor não precisa pagar nada. Aí ele falou, mas aí então aí a coisa mudou, então, Ainda ele brincou assim, ele falou, então eu vou melhorar, se eu melhorar eu falo que eu não melhorei, eu não preciso pagar, né? Eu falei, não, aí vai da tua consciência, sem problema, né? Ele falou, não, mas gostei, senti firmeza, hein? Ele falou assim pra mim, vamos fazer então, que dia que você pode? Aí eu marquei com ele no dia lá, falei, então, no outro dia e tal, comecei a tratar dele. Mas o que eram os problemas Então, dele? ele tinha problema de insônia severa, ele falou, faz 25 anos que eu tomo remédio pra dormir, que se eu não tomar, eu não durmo. Remédio tarja preta, eu lembro que eu fui na cadeira e vi os remédios na época, com as caixas, tudo tarja preta mesmo. E ele falou, eu não durmo, eu tenho esses problemas já desde quando eu era mais jovem e tal. Falei, beleza, comecei a tratar dele, em um mês ele parou de tomar os remédios. Tá brincando. Juro. Aí ele te pagou. Juro. Então, aí chegou no dia de pagar, ele falou assim, eu não vou contar a verdade não, pra não ter que pagar. Brinca, ele era muito engraçado, brinca. Você sabe, pra falar a verdade, até esqueci quem é o nome dele, assim. Eu lembro onde ele mora ali perto, morava na época, isso há 20 anos atrás quase. Mas o fato é que ele tratou comigo uns 6 meses, mais ou menos. Depois ele falou, tô bem já, parei de tomar remédio, vou Perdeu parar. o paciente. Perdi, ele me indicou pra tratar de uma cunhada dele, tratei da cunhada, e assim, vai de um pro outro, Vai sabe? de um pro outro, Mas eu confesso que é interessante, assim. E você nunca mais fez isso com ninguém? Não, acho que nunca mais alguém me vamos desafiou. Dizer assim, foi uma coisa que eu não sei como, não sei se foi alguma inspiração divina ali, talvez o benfeitor dele me fez falar, convence esse cabeça dura aí. E quando a pessoa verbaliza uma oposição, né, um desafio, ainda é bom. Te dá margem. Dá margem para você tentar convencer, né? A mostrar. O duro é quando tá com aquilo, só olha assim e não, quer dizer, fica lá no seu pensamento, na sua dor, na sua mágoa e não verbaliza para ninguém. Aí é mais complicado. Aí a pessoa, ela mesma ela é uma presidiária da cadeia que ela criou para ela mesma, né? As chaves estão nas mãos dela, ela apenas não quer abrir, ela não quer se libertar, e ela fica lá presa, e dentro da própria porque prisão. Essa pessoa não vai falar de si, mas vai falar mal do mundo, né? Vai discorrer contra a vida, porque essa energia presa dentro dela vai sair de alguma forma, né? Então, é aquela pessoa amarga com a vida, com o mundo, cheia de complicações. Complicado, né, Ossi? E o legal é que você falou de energia, e essa técnica, ela realmente trata a energia. É o campo é o corpo energético do ser, né? Então, por exemplo, na parte química, quem trata é a farmacologia, né? Então tem os remédios aí, os fármacos, né? Os alopáticos, né? Os homeopáticos, né? Então, aí já a parte química. Agora, esse tratamento aqui, ele faz um reequilíbrio energético. E nós somos energia, o nosso corpo é formado por circuitos, né? O músculo só se contrai e se movimenta porque houve um processamento aqui no núcleo central que mandou um comando eletrônico para que o músculo, então, se contraísse. Então, se tiver isso em desarmonia, gera tensão nervosa, ou gera um excesso de ociosidade, a pessoa fica apática. Então, ocorrem desequilíbrios assim, no mau funcionamento dos órgãos. Você vê como é que funciona um carro. Se ele não tiver uma injeção correta de combustível, o carro fica falhando, ele fica engasgando. Então, tem que ter a medida exata de combustível sendo injetado, senão o carro falha. Nós somos iguais. Nosso coração falha, nossos rins falham, nosso estômago falha, nossos órgãos em geral, nossa musculatura, nosso sistema de circulação, né? Então, se isso não tiver harmonizado energeticamente, a pessoa não tem qualidade de vida. E às vezes ela fica receosa de gastar um pouquinho, que vamos falar a verdade, é muito barato, né, essa técnica.
Ela é muito prática, não precisa ser rico para fazer. E você ainda oferece um conforto que você vai até a Sim, pessoa, eu vou né? até cada pessoa. Quer dizer, tem essa facilidade maior, a pessoa não precisa gastar com Uber, não precisa vir até não mim. precisa deslocar. Ela fica em casa, tem gente que eu vou lá, chego, da hora que eu chego até a hora que eu vou embora, são 10 minutos, no máximo. A pessoa, vamos fazer que eu tô com pressa, eu tenho que sair e tal. Eu chego, já preparo as coisas, já faço a aplicação, e a pessoa tá com pressa, e eu já vou embora rápido. 10 minutinhos por semana. Quer dizer, para trazer um reequilíbrio energético, né? Então, quanto que não vale isso? Quanto não vale uma noite bem dormida, um organismo que funciona melhor, como o meu amigo Manuel, que eu volto a falar dele aqui, do vídeo que eu postei hoje. Ele falou, eu tava com o estômago, eu comia qualquer coisa, dava queimação, dava azia, sabe? Agora eu tô comendo tudo. Outro dia eu fui tendo um churrasco, comi até um pouquinho a mais do que eu devia e tal. Eu sei que tem coisa que eu não posso comer. Comi e tô bem, porque harmonizou a energia dele. A gente acha que o órgão é problemático. Não é, mas o problema é a energia que ativa esse órgão. Quer dizer, então não é o órgão que tem problema, é a energia que não está chegando corretamente até ele. Às vezes um carro está ótimo, né? O carro tem as velas ali, né? O cabo de vela que joga faísca no motor ali. Às vezes a vela tá boa, o motor tá bom, tá tudo, o combustível tá bom, mas a faísca não tá indo direito. Então precisa corrigir a faísca para ela dar a explosão correta e o carro funcionar bem. Somos iguais um carro. E quando você vê uma pessoa que ela está com os problemas físicos, você pode atender, mas você vê também ali uma falta de busca de espiritualidade. Aí você pergunta para a pessoa se ela tem uma religião, se ela tem uma fé, e você... É como se fosse, você aconselha ela nessa busca, você acha que o pessoal te escuta, como que funciona? Porque tem gente que você fala, cara, você está precisando de rezar. Você tá encapetado, meu. Eu vou te tratar aqui, mas vai em algum canto aí. Eu tento assim... Ele as estelices dela. Eu tento inicialmente, assim, separar bem a questão profissional, né? A questão da minha... Né, do que eu abracei como ideal de vida, né? Profissionalmente falando. Eu tento não misturar as coisas, né? Mas quando eu percebo que a pessoa dá uma abertura, ou quando é alguém que já me conhece, eu já vi você no centro e tal, que a pessoa já sabe que eu sou espírita, por exemplo. Então eu sempre pergunto e ofereço para a pessoa assim, faz uma busca dentro da tua religião, né? Não importa, eu não fico tentando transformar ninguém em espírita, né? Isso aí seria até antiético, não combina com os meus ideais. Eu acho assim, se a pessoa quiser ser espírita, eu vou ficar feliz, mas que não seja assim uma coisa forçada. Então eu sempre falo para a pessoa, você é católico? Vai na missa, né? Conversa com o padre. Ou se você vai lá esconde que você é espírita? Não, nunca escondi. Nunca. Ai, que lindo. Não escondo. Não escondo porque pra você esconder algo, você tem que achar que aquilo tem uma chance de ter algum erro ali. E eu não vejo erro nenhum para poder esconder isso. Então, quem não conhece o espiritismo, que acha ainda que é uma técnica demoníaca, diabólica e tal, que hoje em dia eu acredito ninguém mais é tão ignorante a esse ponto de achar isso. Então, como eu acho que eu já estou vivendo no século XXI, eu falo sempre para a Estela, nós estamos vivendo o futuro é agora. Não tem mais ninguém tão ignorante assim a ponto de achar que o espiritismo é algo, sabe, reprovável, né? Porque olha o que eu estou fazendo, olha o que a gente estuda, olha o que a gente divulga, olha o que a gente fala. O espiritismo só fala do bem, então por que eu iria me envergonhar ou querer ocultar isso? Então, nunca ocultei de ninguém. Inclusive, eu atendo várias pessoas que são de religiões tidas, né, até de maneira talvez até um pouco preconceituosa da sociedade, né, as religiões neopentecostais, né, alguns protestantes um pouco mais assim de uma linha, né, mais severa assim na sua conduta, mas eles me respeitam muito, né? Eu tenho parentes que são de religiões assim que me seguem, que me acompanham, que perguntam para mim coisas do espiritismo. Então eu acho que nós vivemos um momento na humanidade onde as religiões estão se compreendendo mais, se aceitando mais, né? Eu não vejo mais assim tanto aquele bairrismo, sabe? De, por exemplo, protestante não quer conversa com quem é católico e vice-versa, ou espírita, né? Não, quer dizer, o espiritismo já é mais aberto, né? Não cria barreiras, assim, né? Mas eu não sinto mais essa resistência, assim. Eu vejo, eu fico até feliz de ouvir isso, assim, porque eu ainda vivo, eu ainda vejo, né, bastante dessa, um pouco, essa discriminação, né, que a gente vive como espírita. Até falamos outro dia, acho que foi aqui no podcast mesmo, que teve foi semana passada com a Bruna, que tem um programa que fala sobre antifeminismo, porque o feminismo deturpou, né, de uns tempos para cá. Então, hoje prega aborto, né, prega uma deturpação de valores que não condiz com o feminismo raiz, né, de que era em defesa da mulher, né? Da igualdade, da igualdade, exato, da equidade e tal.
E aí, menino, faz parte lá um monte de religião. E não tem espírita. Ai, isso me doeu. Isso me doeu muito. E eu falo, poxa vida, né? Será que a gente ainda aparece como, né? Parece que conversa com o espírito, né? Conversa com o diabo, quer dizer, alguma coisa assim. Ah, pode ser que não. Vou na defesa nossa aí. Defesa e, ao mesmo tempo, nos atacando, né? É como se fosse assim. Montaram ali um grupo, então, antifeminismo. O espírita, ele, às vezes, adota uma postura tanto de não querer arrumar encrenca que ele é covarde. Eu vejo muitos espíritas maninha, covardes. verdade. Porque a pessoa fala assim, não, eu prefiro não quero arrumar encrenca. E não arrumando encrenca, ela fica em cima do muro. E aí, quando você fala, e aí, você é antifeminista? Fala, peraí, eu vou arrumar encrenca com alguém? Não, não sou anti nada, não. Vamos manter uma linha aí que eu não quero discutir com ninguém. Eu quero agradar gregos e troianos. Então, opa, Jesus não fez isso. Jesus foi à cruz para defender o que ele pregava. Não, e aí a pessoa não agrada gregos e troianos e se desagrada profundamente. Né? Exatamente. Então, o Emmanuel tem até uma frase que fala isso, que é doída. Ele fala assim, se você encontrou consolo na doutrina espírita, não lhe negue fidelidade. Ai, que doído. Quer dizer, defenda a sua bandeira, né? Mostra que você é espírita. Porque como é que o espiritismo vai quebrar essas barreiras que você estava falando? Né? Para chegar aos corações. Através de quem fala, de quem está se mostrando, né? De quem está aparecendo. Olha, eu não sou preconceituosa, não sou radical, sou espírita, né? Defendo tais valores, vivo em consonância com o que eu prego. Não sou perfeita, não, mas eu estou no esforço né? Não prego perfeição, prego esforço. Então, esse é o espírita. Pois é. Né? A Estela citou aí vários representantes espíritas valiosos que vivem em cima disso. Então, essa bandeira a gente precisa levantar e estar ali sendo corajoso. Né? Porque eu estou vendo padre falando de política, estou vendo pastor falando de política e não estou vendo espírita falando. E eu sinto falta, eu preciso dessa referência de pessoas que eu confio, de pessoas que estão ali falando, né, dentro do que a gente entende, os valores religiosos que a gente segue. Eu admiro os protestantes, porque eles são muito corajosos. Os protestantes, se for para um dia existir uma guerra, é claro que eu tô exagerando, né? Para que lado você luta? Eu falo a verdade, eu vou lutar com os protestantes, eles são muito corajosos. Eles defendem tudo que eles acreditam, né? E pode ser que tem coisas que eles acreditam distorcidas, mas você sabe o que o cara tá pensando. Aí, às vezes, a gente vê na doutrina, não só divulgadores, mas o pessoal que trabalha, eu prefiro não comentar. Como? Exatamente. Tá ocorrendo uma injustiça, como que você prefere não comentar? Porque vão pensar... Eu não tenho medo de crítica, não. A gente não pode ter medo de crítica. Porque Jesus, cara, ele foi caminhando. Imagina o tanto que Jesus era criticado. Porque a gente tem na obra do nosso mestre hoje, né? Tudo que deu certo e vamos seguir ele. Mas imagina que foi fácil. Imagina que... Aí ele falou assim, atire a primeira pedra quem nunca... E todo mundo ficou quietinho e foi embora. O pessoal xingou até. Não atiraram a pedra, mas que xingaram. Então, assim, quando a gente vê em Paulo Estevão, como que Estevão desencarna, corajoso, aí você fala, eu sou covarde de dar uma opinião que eu sei que está dentro do que eu acredito. Não, a gente tem que ser mais corajoso. E quem tem medo de ser criticado, sinto lhe informar. Mas você vai ser criticado por ser uma pessoa que tem medo de dar opinião. Exatamente. Então você vai ser criticado de todo jeito. Você acaba não confiando mais Se você der opinião, pessoa. você é criticado. Se você não der opinião, você é criticado. Você também em cima do muro. Então você não está sabendo, às vezes, mas você está sendo criticado. Se você vai para A ser criticado por quem está em B, se você vai para B, ser criticado quem está em A. A gente tem que tomar partido de alguma forma, né? Eu acho que tudo vale o equilíbrio, né? Tem gente que, para tomar partido de alguma opinião, a pessoa se torna um radical, se torna uma pessoa intransigente, né? De certo modo grosseira, né? Então é contra isso que a gente tem que combater em nós também. Obviamente que eu tenho as minhas opiniões, mas eu não fico tentando enfiar ela goela abaixo de quem pensa ao contrário. Porque isso aí é uma medida quase que ditatorial, né? Eu acho que querer impor no outro, que o outro pense como eu penso, isso é uma coisa que eu não defendo, eu não acho agradável isso.
Então, por isso que às vezes a pessoa pode achar que eu não sou igual a ela. Eu não sou mesmo, não sou radical. Né? Eu não gosto de radicalismo, de nenhum tipo. Eu acho que o segredo da vida, tudo que a gente estuda na literatura espírita, tá ensinando o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Então, eu tento seguir essa linha aí. Tento, sabe, ser fiel a isso, né? Eu sei que tem muito a melhorar, né? Coitado de mim, né? De me achar um dia bom em alguma coisa, mas eu tô tentando me esforçar para isso. Mas sem me acovardar diante das necessidades, né? É que a gente peque até pelo excesso, mas não pela omissão, né? Sim, a omissão, eu acho que... A omissão é covardia. Como aquela história diz, né? O covardia. indivíduo estava em cima do muro, não sabia para que lado que pulava, se o lado do inferno ou o lado do céu. Aí ele olhou do lado do céu, todo mundo muito quietinho, muito pacato. Ele olhou do lado do inferno, estavam todos os amigos dele lá fazendo churrasco. Aí ele ficou tentado, aí ele ficou olhando, não sei qual que eu vou, se eu vou para cá, se eu vou para lá. Aí o São Pedro, vem meu filho, vem para cá pro céu. Ah, não sei, São Pedro, se eu vou. Aí o capeta olhou pro São Pedro e falou, não, pode ficar sossegado, ele já é meu, já era... Quem tá em cima do muro já me pertence. Em cima do muro já é... Nossa! Eu fiquei pensando, eu falei, como que vai terminar isso? Pois é. Quem tá em cima do muro já tá do lado do mal, não tá percebendo. Já tá. Mas aí que Já tá. tá. Aí que tá. Nossa, Aí depois desse entendimento vem a recomendação do equilíbrio, né? Tome partido, mas seja equilibrado. Né? Seja do lado, então, que você sabe que é o correto, mas não faça disso uma arma, não se arme. É, de ficar ácido, porque aí você se torna alguém assim, que defende o bem, mas dando uma paulada na cabeça do outro. Eu defendo Jesus, eu vou te dar um tiro para defender Jesus. Não, aí também não, né? Tem que ser uma coisa que tenha equilíbrio, né? Eu acho que nos é apresentado ao longo do caminho o momento de você agir com justiça, o momento de você colocar o que você acredita. Não é o tempo todo. Não é? Você está numa roda de chá ali conversando, é a hora de falar, às vezes, bobeira. Vamos falar bobeira. Que hora que é agora? Então, como o próprio Evangelho diz, né, o homem no mundo, você vai lendo as circunstâncias que você está inserido. Você vai nos seus pacientes. Quando a pessoa começa a falar coisas que você vê que você tem ferramenta para ajudar ela, sem deturpar o movimento ou sem ferir a fé dela, é claro que tem que ser usado. É porque o evangelho não é uma coisa assim, não existem donos do evangelho. O evangelho é uma arte, é uma lei de amor aí que rege o universo. Então, quando você fala, por exemplo, a alguém assim, olha, você está aborrecido aí, por exemplo, que você discutiu com a sua irmã, com o seu irmão ou com o seu pai, né? Releva, perdoa, tenta compreender por que aconteceu isso e tal. Você vê, se trata de uma técnica que estimula o perdão, mas o perdão não pertence à doutrina espírita. Se bem que é uma recomendação da doutrina espírita. Mas o perdão, eu desconheço alguma religião que não ensine a perdoar. Então nós estamos o tempo todo evangelizando. É verdade, né? Nós estamos o tempo todo assim, divulgando o evangelho com as nossas ações. Ou então divulgando o anti-evangelho, né? Quando a gente age ferindo as leis, né? As leis que regem a vida, né? As leis, a lei de amor que a gente até estudou aí no nosso estudo semanal lá da Rede Amigo Espírita, nas últimas 3 semanas, a lei de amor do capítulo 11 do Evangelho, né, os itens 8, 9 e 10. Então, é isso. Não tem perguntas no chat. Tem pergunta, não? Tô vendo a Nayara que falou que arrumei o intestino dela aqui, ó. Ei, Nayara. A Cláudia também, a Cláudia Estela, falando que abriu as porteiras da alma dela. Com o Oceander o assunto abriu de uma maneira tão... Foi pro outro canto. Nossa, tão arena feminina. Legal. Porque a gente acabou tocando em assuntos aqui, Ossi, que não é fácil abordar, né? Não são assuntos fáceis de abordar e não pode gerar ângulos agudos, né? Sim. A gente quer aqui criar uma arena que agregue as pessoas em geral, né, dentro aqui do universo feminino, mas que agregue em alguma coisa na vida. E a gente acabou, eu me senti assim, né, hoje, falando de coisas que, são até meio, né, um território ali meio complicado, mas importante de serem ditas. A gente né? tem que Muito falar de tudo, tudo tem que ser falado, né, porque tudo que não é falado vai ficar para depois. Né? Tudo que você deixa de falar hoje, para falar em outro momento, talvez fique um pouco mais complicado. Então, por que não falar agora? Mas falar de maneira respeitosa, de maneira equilibrada. Eu acho que... Exato. Se por exemplo, até entrando na questão política, né? Que hoje em dia que é o território acho que mais sensível da gente falar, né? Hoje em dia, né? Uhum. Se quem está na política buscasse mais a compreensão do outro de uma maneira mais respeitosa, não estaria esse caos que a gente está vivendo hoje. Essa polarização, que ela é extremamente danosa, né, para a vida da gente, de modo geral. Não tem quem sai ganhando com polarização. Mas assim, a gente tem que saber diferenciar, separar o joio do trigo.
sabe? Sem pegar e tocar fogo no joio, sabe? É. Pega o joio e separa. Separa. Mas não joga fogo em quem tá segurando o joio achando que tá segurando trigo, sabe? Eu acho que isso vale pra não qualquer arrebenta com um. ele. Porque tá todo mundo achando que tá com o trigo na mão, né? E você vê, existem guerras tão grandiosas em pessoas, às vezes, que têm religiosidade, né? Uma religião, mas tem, às vezes, dogmas diferentes, que nem você estava falando, né? O que nos difere, né? Que barreiras são essas? O conceito moral, religião não difere em nada. Sim, são todos iguais. Você falou isso, né? Do perdão. Sim, que religião que prega quem que é diferente? dono? Quem que é dono do perdão? Qual religião que é dono do perdão? Então O perdão é universal. Exato. Amar é o próximo. A gente pode né, pensar diferente em um dogma ou outro, mas no aspecto moral, a gente está falando tudo a mesma coisa. Então é hora de se unir. Você vê e falar de religião, diferenças religiosas, política, né? São assuntos importantes, necessários, e hoje o mundo pede esse amadurecimento. Sim. Né? Aquela história de não fala de futebol, religião Política. e política. Acabou. Amadurecimento hoje para o mundo pede que você fale disso. Vamos falar de tudo. E transcenda a sua percepção. Sim. Né? Porque o teu amigo que pensa diferente de você pode te agregar muito, Sim. muito. Não, e quantas vezes você não percebe que você está errado em algum pensamento? Exato. Quer dizer, se não tivesse o contraditório, como é que a gente iria descobrir que a gente está indo para um caminho errado, né? Por isso que existe esposa. Pois é. Esposa que salva a vida do marido, né? Pois E vice-versa, né? Pois é. Pois e se a gente não falar, por exemplo, de política com os nossos filhos, a escola fala. Exato. E aí, o que a escola fala. tá falando? Esses dias, quando estava tendo aula online, a minha filha estava de 12 para 13, né? Hoje ela está com 14 já. E tinha professores ali que terminava a aula, eu ia com a minha versão. Porque você tinha que tirar aquilo que estava acontecendo ali. O professor colocando ideologias, assim, de uma maneira muito... É isso que é certo. É o partidarismo. E no momento que o professor está falando, ele está com o cajado da sabedoria na mão. Sim. Não é um professor de história ou de geografia, não. É o cara que está com o cajado. Ele ganhou um... Quem que são os professores dos nossos filhos? Eu fui criança. É lei o que ele fala. Então, se eu não desconstruir isso na cabeça de uma criança, nossa, é muito difícil, né? Por isso que os pais precisam ficar atentos, Precisa ficar atento. Porque tem muita coisa sendo falada por aí como verdade, que é uma verdade, né, muito parcial, né? Uma verdade muito complicada de ser a verdade verdadeira, né? Então, obviamente que quem é dono da verdade verdadeira é só Deus, né? Mas eu acho que realmente a imparcialidade é uma coisa que falta muito hoje em dia, né? Eu acho que a parcimônia, assim, é uma coisa que mais prejudica em certos casos do que ajuda, né? E esse diálogo é tão importante, né, Ossi? Nossa, quanta coisa a gente falou aqui. Ossi do céu. Tô fazendo aqui uma recapitulação rápida. Uma horinha aqui, e foi tão em síntese, né? Parece que eu até assustei com a hora. Eu falei, nossa, achei que a gente tinha estourado o tempo de tanta coisa que a gente falou. É que a gente sente Falamos no da mesmo. técnica. Até umas 7 da noite dá pra eu ficar aqui. Então outro lá que eu vou daqui a pouco. Não, ficar até 7 aqui de boa. Porque, falamos da técnica, falamos de você, né? De família, de alguns casos reais. Sim, nossa, tem muito casos reais. E outro dia você volta, falou, você vai precisar voltar. Volta, vamos você falar vai precisar mais. Falar de outras voltar, coisas. vamos falar mais gente, de assuntos vamos falar de futebol, nós falamos já de política, religião, vamos falar de futebol, então pronto, 2 palmeirenses na mesa. Não é? Você não concorda, Carla? Concordo, é isso. Meu Corinthians só tá arrebentado. Segue o líder, tá tudo certo. Mas é isso. Hoje uma das premissas, né, Maninha, que a gente criou esse espaço aqui é justamente esse resgate de família. Né, esse encontro ali de pais, principalmente o papel da mulher, né, porque a mulher é o eixo da família, né, se resume ali o núcleo central em torno dela, das funções, né, maternais, de companheira, enfim. Não menosprezando o trabalho do homem, do marido, porque, né, o marido, ele é... Outro dia eu vi um vídeo tão interessante, falou
que a função do homem é prover, proteger e estar junto, né? E a da mulher é essa essa da sensibilidade, essa do calor do lar. Ai, gente, eu fiquei encantada com o vídeo desse rapaz. E você vê, se a gente não dilata esse diálogo familiar, se a gente não traz a família à tona, né? Aqui nesse espaço, ressaltando a mulher e contornando ali com as funções do homem, a importância de calçar os filhos. Olha quanta coisa se perde. Né? O eixo familiar, eu estava falando, né? Um dos motivos foi que a gente criou esse espaço, foi isso. Resgatar esse valor de família, porque hoje a gente escuta falar... Gente, é muita facilidade que se fala com crianças, 14 anos de criança, que bebe, que tá usando droga. Porque o corpo pai... é meu, as regras são minhas. O corpo é meu, minhas... o pai viajou para a Europa, ficou lá 20 dias. E como é que esse menino tá indo na escola? Porque tem um motorista, porque tem fulano que leva, é uma avó. Então, hoje as famílias, né, parece que distanciaram um pouquinho de algumas coisas que são simples e não podem ser perdidas, né? E esse espaço aqui é para falar de coisas difíceis. E a gente, acho que a tua presença, né, a tua energia favoreceu muito isso e você precisa voltar, porque nós temos mais coisa para falar. Vamos marcar outra. Né, Maninha? Sem Um problema. bocado de coisa para falar. Nossa, eu me senti assim mesmo, sabe? Muita vontade de falar de coisas que geralmente a gente fica meio reticente. O Oceander dá essa segurança pra gente, porque ele realmente né? é uma característica dele. Por isso que quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto pra ele pra ver se eu tô certo, né? Que a nossa dúvida, a gente já tem Tem perguntas? Tem uma pergunta. E o Oceander, ele traz nem essa... eu nem consegui acompanhar hoje. Foi tão intenso hoje. Não deu nem pra ver aqui. Normalmente eu fico, né, mexendo com a turma aqui. O Oceander tem essa característica dele falar o que ele realmente acredita. Porque quando ele não fala, eu não quero opinar. Ele fala, eu não sei. Porque ele sempre quer opinar se ele tiver um lado a seguir. Mas também eu não sou Mas dono quando da ele não verdade, sabe né? do assunto, ele fala, não sei. Não, eu dou opinião, mas assim, a minha opinião pode estar errada, porque eu não sou dono da verdade, Mas né? você, pelo menos, Enfim, eu você vou dar a minha busca. opinião do que eu acredito, do que eu acho que dentro Por do isso meu que- Mas conceito... você não tem medo de dar uma opinião Não. se eu Mas tiver é por isso que é não. opinião, né? É. É a Sim, tua sim. percepção Isso. daquele ângulo de verdade. Sim, é uma sim, fatia de verdade. Você não tá colocando a verdade total, Sim. fechada, E né? não significa que eu estou contra, por exemplo, quem pensa diferente. Você quer Exatamente, pensar quem pensa diferente, pense, não tem problema nenhum. Mas Eu tem não vou ser coisas... teu inimigo por exato, isso, sabe? te amo, mas eu penso diferente. Pois é, exatamente. E o gostoso que, como eu convivo com você, eu sei disso, o gostoso é que quando ele não sabe, ele tem a humildade de falar, eu não sei. Então isso te dá segurança para Dá quando ele segurança. falar que ele sabe. Foi muito intenso o papo aqui hoje, viu? Eu gostei demais. Eu já imaginava que seria conhecendo você, mas eu não pensei que a gente discorreria com tanta facilidade, né, equipe? Vocês não acham? Que a gente discorreria com tanta facilidade em tantos ângulos. Nossa. Mas pensa bem, Carlos, ó, nós estamos vivendo uma vida espiritual, nós somos espíritos encarnados, né? Então, assim, nós temos que aproveitar todas as nuances do que existe no mundo. Nós podemos falar de proteção acústica, de cortina, de aparelho de TV, tudo tem algo para a gente aprender, sabe? Como é que se constrói uma TV dessa daí? Tem uma inteligência, uma engenharia, uma perspicácia, uma audácia de quem criou e tal, para chegar nesse patamar aqui. Olha uma transmissão como essa, a gente não sabe quem está assistindo a gente no mundo inteiro, não sabe quem vai assistir um dia. Então, quer dizer, nós temos que nos abrir para tudo. Porque para um dia a gente chegar num grau evolutivo de se dizer anjo, que a gente vai ser um dia, talvez, sabe, esse lado daqui quanto tempo, nós vamos ter que saber de tudo, nós vamos ter que saber como é que faz uma caneca, nós vamos ter que saber de política, de futebol, de celular, de câmera, de Manipulação de fluido tudo. cósmico. Sim, nós vamos ter que saber de tudo. Então por que a gente se limita? Nós não podemos nos limitar. Nós temos que fugir dos extremos. Eu acho que nós temos que fugir, né, de qualquer tipo de sentimento que cause ojeriza nas pessoas. Quer dizer, exponha os teus pontos de vista, mas não se torne alguém intransigente, desagradável, que se mostre uma desorientação, excessivamente orgulhosa, vaidosa de querer impor a própria verdade. Então, eu acho que dentro desse conceito, você pode fluir com qualquer assunto.
Vamos falar aqui de qualquer, sabe, sem nenhum tipo de ressalva, de nada. Vamos falar de assuntos delicados, de assuntos chatos de falar, mas tudo é necessário. Aprendendo, né? Aprendendo. Como, por exemplo, vamos falar de guerra, não é um assunto ruim, poxa, guerra, gente caindo bomba lá. Mas por que existe a guerra? Qual que é o motivo? Como é que surgiu a guerra? Quem que idealizou isso? Por que chegou ao ponto que está? O que eu posso fazer? Pois é, então tem mil coisas que a gente pode aprender com esse assunto. O que agrega isso, né? Então não é um assunto assim, humanidade. eu não vou falar disso não, que isso é um negócio muito delicado, não posso falar. Se a gente não falar, isso vai ficar para depois. Nós não podemos deixar o que está aqui hoje deixar para depois. É aquele velho ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe, isso para tudo na vida. Então, é uma visão que eu tenho, né? Essa é a minha maneira de enxergar a vida. Assim. Então, Isso é zona de conforto. Isso atrapalha a evolução da humanidade, atrapalha o nosso crescimento. Tipo, como não vamos falar disso agora, não. Deixa para amanhã, o ano que vem a gente fala disso. Imortais, Deixa para amanhã, deixa para o ano que vem. Por que deixar para o ano que vem? Não quero mexer com esse assunto não, porque vai dar briga, porque ele é ruim, me dá um ruim. Não, encara esse ruim. Né? O bom mora do lado de lá do ruim. Sim. É verdade. E outra é ruim agora porque eu não entendo ele direito, né? Eu não sei compreender bem. Quando eu compreender já não vai ser ruim mais, né? Eu transformo, né, aquilo que hoje eu não entendo, que eu sou ignorante naquele assunto, eu transformo em conhecimento e aquilo não se torna mais ruim de ser falado, né? De ser compreendido. Depois, quem sabe um dia, a gente não pode até de uma certa forma, como eu usei o exemplo aqui da palavra guerra, né? Quem sabe um dia, com esse entendimento sendo ampliado, sendo divulgado, quem sabe não chega na cabeça das autoridades, né, que promovem guerra, para que um dia elas deixem de fazer guerra. Exatamente. Porque é uma coisa absolutamente inválida, 100% improdutiva. 100%, não tem nenhuma utilidade, né? Por exemplo, na guerra em si. É preciso guerrear com palavras, né? Com busca por ideais, né? Que sejam semelhantes, né? Eu acho que não é o caminho bom. E você vê, você falou um negócio aí, esse assunto guerra. O que eu, que nem a Estela falou, o que eu tiro hoje? Como é que eu posso ajudar hoje? Prece. Pois é. Já paramos para pensar que essa guerra hoje pede prece coletiva, prece de todos os países, prece de todas as mentes e corações que estão olhando para aquilo lá com aquele aperto, né, que causa, né, tanta compaixão na gente. Então é prece. Nada acontece ao acaso, né? Então é prece. Então olha quanta coisa, né, pode gerar conversando. É verdade. Nossa, é infinito. Os assuntos são infinitos. Não tem como parar. Falar, acabou o assunto. Não tem. Nós podemos pegar aquele quadro da parede ali. Como é que será que fizeram um quadro daquele e tal? Se você vai, né, a gente vai embora aqui. Vai até 24 horas falando sem parar aqui. A Arena Feminina hoje é acupuntura e filosofia. Acupuntura e filosofia. Vamos lá. O próximo vai chamar acupuntura e filosofia. Vamos embora. Ô, Bu. Oi, gente. Tem pergunta. A Cláudia mandou uma pergunta. Ela perguntou o seguinte: quanto tempo dura o tratamento que fizemos? É variável de pessoa para pessoa? Depende de alguns fatores? Muito boa pergunta, Cláudia. Bom, não existe receita de bolo. Nem na vida... Não, para fazer bolo existe receita, né? Mas em tratamento não existe. O que é bom para talvez para o outro não seja tão bom. O que melhora em um mês, para o outro às vezes demora um ano. Então não existe uma regra geral, mas existem algumas recomendações. Eu sempre recomendo para todo mundo fazer pelo menos 6 meses, para poder dar tempo do tratamento se efetivar, né? E eliminar ou até diminuir muito a intensidade do desequilíbrio que a pessoa apresenta. Então tem gente que faz um mês, melhora, só que ela fala, eu já estou bem já, então eu vou dar uma parada, não vou fazer mais. Fala, não faça isso porque não deu tempo ainda de consolidar a tua melhora. Espera um pouquinho mais, faz mais uns 2, 3 meses aí, vamos ver como é que você reage. E eu sempre recomendo a pessoa, então tá bom, fiz 6 meses, estou bem, e eu falo para a pessoa, olha, se você sentir que você começou a voltar de novo com algum sintoma, você me chama, que a gente já retoma de novo rapidamente. Não espera piorar de novo de tudo, não, para você me chamar, não. Senão a gente começa da estaca zero, né? Mas varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, como eu falei aqui do meu amigo do Douglas, ele trata comigo há 5 anos. Ele fala assim, direto, ele nunca parou. Ele fala, eu gosto de fazer, não me incomoda, não é caro, é prático, você vem aqui, a gente bate papo e tal. Aí ele brinca assim, né? A gente brinca, ele me zoa lá que eu sou palmeirense, eu zoo ele que ele é corintiano e assim, a gente vai tocando em frente. Então, ele faz há 5 anos por conta própria. Ele podia ter parado já, né? Mas não tem uma receita assim, viu, Cláudio? Não tem uma obrigatoriedade. Também não obrigo ninguém
assinar contrato comigo. Assim que os sintomas começaram a voltar, volta a fazer o tratamento. Quer dizer, tem gente que faz, vou fazer 1 ano então, a pessoa faz 1 ano, fica bem, para. Aí ela fica 2 anos sem fazer, depois ela volta para um outro problema, sabe? Ah, eu tinha uma dor no braço aqui, agora eu vou tratar meu ombro esquerdo, que outro dia eu machuquei e tal. Então as pessoas vão e vêm, assim, sabe? E elas estão sempre retornando, assim, com outros pedidos, né? Porque o nosso corpo é muito complexo, né? Então, assim, resposta, não tem receita de bolo, não tem padrão. Então, padrão. Ah, o fulano fez o tratamento com você de joelho e sarou em 2 meses. Sabe que eu vou sarar em 2 meses também? Eu não sei, teu joelho é diferente do dele, né? Você tem, às vezes, uma idade diferente, às vezes a alimentação sua é diferente, o teu peso corporal, sobrecarga de peso nesse joelho é diferente. Então, eu não olho só pelo ângulo da acupuntura, eu olho também como fisioterapeuta a pessoa, né? Dou recomendações de alongamento e tudo mais. E o vocabulário do Luciano é excelente, né? Ele jamais vai falar pra uma pessoa, você tá gordo, meu. Você tá gordo, teu joelho... Ele vai falar, às vezes, o seu sobrepeso... Eu não falo que ela tá gorda, eu falo que ela tá parecida comigo. Pronto, tá resolvido. Tá bom. Então, como é delicado, aí pronto, delicadinho. Então, tem que ter uma delicadeza, senão você não volta mais na minha casa. O cara veio aqui e me chamou de gordo. Então, é isso aí. Ela Valeu, agradeceu. Claudinha. A Cláudia é uma figura que eu adoro. Obrigado, Claudinha, pela companhia aí. Ai, Ossi, querido, deu o nosso tempo, mas Deu você já? vai voltar. Nossa. Você vai voltar. Como é que é? Auriculoterapia Auriculoterapia. e filosofia. Ah, tá valendo, hein? É muito Porque bom. é uma filosofia mesmo, né? Falamos de um monte de coisa aí de uma maneira abrangente, intensa, sem fechar, né? Opinião como verdade Sim, absoluta. não tem nada fechado, nada é Pelo definitivo. contrário, não. só abrimos coisas, né? Para todo mundo refletir, assim, gerar amadurecimento, né? Muito legal, Ossi, gostei muito. Eu já sabia que ia ser muito bom, mas eu não pensei que ia ser tão bom. Ai, que bom, fico feliz. Então, olha, adorei nosso bate-papo, adorei os nossos assuntos, adorei, Ah, gostei adorei muito mesmo. também. Me apaixonei de novo, amor. Ai, que bom. Ai, que lindos! E eu quero agradecer o pessoal que esteve aí conosco, o pessoal que nos acompanhou. Eu não sei se deu certo, Bu. Eu coloquei o link do nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo, pessoal que está acompanhando hoje esporadicamente aí. Nós só anunciamos quem vai ser o convidado e manda o link lá no grupo. Então, não é um grupo cansativo de bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vai? Então, se você quiser entrar, o link está aqui, talvez você consiga. Ou nos procure aí nas redes sociais, o Conduta Filme, o Arena Feminina, se você quiser seguir aí nas redes sociais também. O pessoal coloca cortes, né? Hoje vai ter aí, vamos imaginar que vai ter uns cortes bacanas. E você fala, cara, eu assisti, ele falou isso, não lembrei disso não é legal? É. A Carlinha tem bastante corte bacana, então nos siga por lá. Siga o Conduta Filmes, o Desenho que Fala, você vai encontrar a turma toda aí nesses canais, tá bom? É isso, turma. Muito obrigada pela presença de vocês, pela Muito bom. participação. O Arena Feminina é para isso, é para a gente refletir e amadurecer, despertar. E é isso, tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, Ossi, querido, meu maninho querido. Valeu, brigadão. E logo nós vamos marcar de novo para ele. Vamos. Eu agradeço muito o carinho e tô aqui pro que precisar. Só chamar. Valeu. Valeu, Beijo querido. pra todo mundo. Beijão, beijão, turma. Valeu. Tchau, tchau.